Olá, pessoal! Hoje é quarta-feira, dia 13 de maio, e nós vamos para mais um dia de estudos. Hoje as nossas propostas são de ciências e de filosofia, certo? Então, começando por ciências. Na primeira parte da nossa aula de hoje, nós vamos ter a correção das atividades diferenciando vertebrados e invertebrados. Então, continue assistindo essa videoaula de hoje e acompanhe as questões 1 e 2, lá das páginas 26 e 27 da apostila em ciências, e a questão 1 do livro de atividades lá na página 29. Certo? Preste bastante atenção na correção. Para começarmos, vamos lá para o livrão, a apostila em ciências, lá na página 26, ok? Você vai abrir lá onde nós temos as atividades da seção lápis na mão. E a questão 1 diz o seguinte: animais como as cigarras e os gafanhotos têm o corpo coberto por uma carapaça resistente, um esqueleto externo, como nós já aprendemos. Para crescer, eles abandonam a carapaça antiga e, enquanto outro se forma, o corpo aumenta de tamanho. Então, aqui na foto, nessa imagem, nós temos uma cigarra que está trocando o esqueleto externo. Olha como ela acaba perdendo, como se fosse a casca, a carapaça dela, né? Para aumentar de tamanho e assim ter um novo esqueleto externo. Na questão A, nós temos a seguinte pergunta: com base nessas informações, complete a frase a seguir. A cigarra e o gafanhoto são animais. Vejam só, eles têm esqueleto externo, então eles são animais invertebrados, que têm o corpo coberto por uma, nós vimos aqui na descrição, por uma carapaça resistente. Certo? Então, são insetos, né? Insetos que têm um esqueleto externo, uma carapaça, e por isso eles são invertebrados. Ok? A letra B. Enquanto seu corpo está aumentando de tamanho, a cigarra corre mais riscos de ser atacada por outro animal. Por que isso acontece? Então, vamos pensar, né? Se ela está sem essa parte externa, que é rígida, que é resistente, então ela está com uma parte do corpo mais mole, certo? Por que então ela fica mais vulnerável, com mais risco de ser atacada por outro animal? Porque nesse período de troca do esqueleto externo, o corpo da cigarra fica mais mole e desprotegido. Assim, se um animal ataca ela é uma presa fácil, né? Ela logo acaba sendo devorada. E com uma carapaça mais resistente, ela tem mais chances de sobreviver na natureza, ok? Então, ela tem mais chances de ser atacada porque o corpinho dela está mais mole, né? O corpo dela está sem o esqueleto externo, tá bom? Se você respondeu algo nesse sentido, a sua questão está certa. Questão número 2. Fósseis são restos ou vestígios de seres vivos que viveram no passado e que foram preservados em materiais como rochas ou resinas de plantas, certo? Então, fóssil é o resto de algum animal, de algum ser vivo que ficou nas pedras, no chão, no solo, né? E assim a gente consegue ver traços desse animal que já morreu, né? Mas que viveu em outro tempo e com a morte dele foi preservado. Na questão A, temos a seguinte pergunta: analise as fotos que representam fósseis e tente identificar os seres vivos que foram preservados. Então, é bem fácil, né, pessoal? Vamos olhar aqui para o fóssil A, né, que está apresentado aqui. Quem é este animal aqui? Ele é um peixe, né? Um fóssil de peixe.
Depois, lá na B, quem é esse fóssil aqui? Como é que é o nome desse animal? A gente consegue perceber pela forma do corpo dele, né? Que é uma libélula. Depois, C. Que fóssil que está representado aqui? Então, conseguimos perceber pela forma do corpo, pelos traços de cada um dos animais, certo? Estava bem tranquilo também, né? E a letra B pergunta então: qual desses fósseis não é de um animal vertebrado? Então vamos lá, vamos olhar. O peixe, a gente já viu que faz parte de um dos grupos dos vertebrados, ele tem um esqueleto interno, não é mesmo? Até mesmo quando a gente come a carne do peixe, que não seja o filé em si que é tirado dos ossos, o peixe ele tem um monte de ossinhos internos, né? Quando a gente come peixe, a gente percebe isso. Para quem come peixe, né? Que ele tem o esqueleto interno. E a libélula? Vamos ver, a libélula ela tem um esqueleto interno ou ela tem uma camada externa mais resistente? A libélula ela é invertebrada, é um inseto, né? Então, esse inseto ele tem uma capa protetora por fora do corpo, essa capa é mais rígida, certo? E a tartaruga também é um animal vertebrado, ela é um réptil, né? A gente viu esse grupo também lá nos vertebrados. Então, o fóssil que não é um vertebrado é o da libélula, pois ela não possui um esqueleto interno, né? O esqueleto dela é um exoesqueleto, um esqueleto exterior. Tá bom, pessoal? Também estava bem tranquilo, né? Agora, pessoal, nós vamos lá para a página 59 do nosso livro de atividades, o fininho. Lá onde está escrito quem é quem entre os animais. Na questão 1, diz o seguinte: os animais podem ser classificados em vertebrados e invertebrados, o assunto que você já aprendeu. Sobre esse tema, faça o que se pede. Questão A. Observe as estruturas em destaque no esqueleto de um vertebrado e que caracterizam esse grupo. Em seguida, escreva o nome dessas estruturas nos locais indicados. Então, aqui vocês têm um esqueleto de um animal vertebrado, cujos ossos, né, estão por dentro do seu corpo. Nesse animal vertebrado, temos algumas localizações aqui que estão destacadas em colorido. E vocês tinham que dizer qual parte do animal vertebrado seria essa. Então, aqui, vamos olhar para a parte 1, né? Como que é o nome dessa estrutura grande aqui que percorre todo o corpo do animal vertebrado? Como que eu chamo essa estrutura que é a principal característica dos vertebrados? Eu chamo de coluna vertebral, que é toda essa extensão óssea que pertence ao corpo dos animais vertebrados. Então, no espaço do número 1, você vai escrever coluna vertebral. Agora vamos olhar para a estrutura 2, que é destacada aqui. Vemos que ela mostra a parte da cabeça de um animal vertebrado. E nós sabemos que no esqueleto do animal vertebrado, nesse espaço nós temos o crânio. Então, o que completa aqui a lacuna do número 2 é o crânio, certo? Essa estrutura óssea aqui da cabeça. A terceira parte destacada aqui nesse esqueleto do quadrinho azul, né, mostra uma parte da coluna vertebral. E vemos que essa parte revela o quê? As vértebras, certo, pessoal? Que é cada uma dessas partezinhas que compõem a coluna vertebral, os ossos dos animais vertebrados, conforme a gente já estudou, certo, pessoal? Então, número 1 era a coluna vertebral, 2, o crânio e 3, as vértebras.
Letra B. Os animais invertebrados não apresentam um esqueleto interno para sustentar o corpo. Nesse grupo, a sustentação do corpo pode ser feita de diferentes maneiras. Sabendo disso, associe os animais representados nas imagens a seguir às suas respectivas características. Então, vamos lá. Esse animal tem o corpo mole, sendo a maior parte constituída de água. Então, será que esse animal é a água-viva medusa da lua? Será que é o caramujo gigante africano? Ou será o besouro Hércules? A alternativa que corresponde a esse primeiro quadrinho é a da água-viva, certo? Com esse nome interessante, água-viva medusa da lua. Depois, nós temos mais uma frase que fala sobre outro animal. Esse animal apresenta um esqueleto externo, com uma carapaça dura que recobre todo o corpo. Então, qual desses dois animais que sobraram tem uma carapaça dura que cobre todo o corpo? É o caramujo ou o besouro? É o besouro, né, pessoal? Ele que tem um corpinho, um esqueleto que é duro, né, por fora, com uma carapaça dura. E por fim, nós temos essa afirmativa aqui que corresponde ao caramujo. Então, aqui temos uma frase que diz: esse animal tem o corpo mole, mas parte dele fica dentro de uma concha rígida, que é o que acontece no caso do caramujo. Estava tranquilo também, né, pessoal? Depois que terminamos a correção das atividades, vamos para a segunda parte da nossa aula de hoje, que são algumas atividades sobre os animais vertebrados. Primeiramente, você vai responder as questões 3 e 4 das páginas 61 e 62 do livro de atividades em ciências. Seria essa atividade aqui, que é a número 3, e a número 4. Respondidas essas duas questões do livro, você vai lá para o apêndice 2 do plano de estudos, que é este aqui sobre refletindo sobre os animais. Você vai responder essas questões de reflexão que estão aqui no apêndice e depois vai postar lá no Unimestre AD tanto as questões do livro de atividades das páginas 61 e 62, quanto essa folha do apêndice 2, tá bom? Você vai postar lá na pasta Atividades de Ciências Animais Vertebrados até a próxima segunda-feira, dia 18 de maio. Como terceira e última parte da nossa aula de ciências de hoje, temos o início do tema dos animais invertebrados. Então, aqui você vai ler algumas informações e também a página 30 da apostila em ciências, onde nós temos a discussão desse tema. Tá bom? Você vai ler lá no livrão, na apostila em ciências. Depois que você leu, temos aqui no plano de estudos algumas reflexões. Você sabia que os animais invertebrados também são organizados em grupos? Assista com bastante atenção ao vídeo sobre 2 grupos dos animais invertebrados, clicando nos links a seguir. Então, você vai ter um vídeo bem divertido sobre o grupo dos artrópodes, dos animais invertebrados e do grupo dos anelídeos, que nós vamos estudar na próxima semana. Ok? Até aqui vão as nossas propostas de ciências para hoje. Em seguida, terceiro ano, nós temos a nossa aula de filosofia, onde nós vamos refletir sobre os pensamentos do filósofo Aristóteles. Na aula passada, você montou os quebra-cabeças no jogo online sobre as ideias desse pensador. Lembram, pessoal, desse joguinho que tínhamos no Positivo On?
A partir dele, nós descobrimos duas informações. No primeiro quebra-cabeças estava escrito o seguinte: Aristóteles viveu na Grécia há mais de 2.400 anos. Ele dizia que a admiração desperta nas pessoas o desejo de saber cada vez mais. E no segundo quebra-cabeças, querer observar e admirar o mundo faz perceber suas maravilhas e descobrir muitas surpresas. Aristóteles dizia que a filosofia nasceu dessa admiração. Então, o pensador Aristóteles, ele acreditava, ele pensava que quando as pessoas admiravam o mundo, quando elas observavam atentamente e percebiam as suas maravilhas, elas estavam filosofando. Vamos realizar uma proposta de admiração do mundo também e assim filosofar? Essa é a ideia da nossa proposta de filosofia de hoje. Para isso, você vai baixar o arquivo em PDF Filosofando Roteiro da Admiração, disponível lá no Unimestre AD. Você vai ler este PDF, as informações que estão nele, e realizar as propostas com bastante atenção. Esse é o material em PDF, pessoal, do Roteiro da Admiração. Leia com bastante atenção cada uma dessas imagens para realizar as propostas de observação, de admiração. Depois, no final desse roteiro de observação, você tem duas atividades para realizar. Na primeira delas, você vai filosofar no mundo da imaginação. Para isso, você vai imaginar um personagem utilizando elementos da natureza. Então, você pode criar um personagem com folhas que estão no chão, com gravetos, com pedras que você encontrou. E você vai dar um nome para esse personagem, certo? Aqui nós temos também um link com ideias para se inspirar. Em seguida, na questão 2, você vai desenhar o que mais te admirou ao longo do roteiro de observação. Se foi o céu, se foi algum som de algum animal, enfim, você vai desenhar o que mais chamou a sua atenção e vai dizer o porquê, vai explicar o porquê que aquilo chamou a sua atenção. E ao finalizar essas duas atividades, você vai postá-las lá no Unimestre AD, na pasta Atividade de Filosofia, Roteiro da Admiração. Até a próxima segunda-feira, também, dia 18 de maio. Nesse PDF, nós temos também uma sugestão de proposta extra para quem quiser e puder realizar, que é um baú com uma coleção de elementos da natureza que você encontrar ao longo do roteiro de observação, certo? Essa atividade é para quem quiser e puder estar realizando, e também ela pode ser feita a longo prazo, né, pessoal? Você pode construir esse baú ou guardar esses elementos em algum lugar e ir fazendo isso durante o ano, ok? Fica como uma sugestão bem legal para você fazer. Ressaltando que essas atividades 1 e 2, elas devem ser postadas lá no Unimestre AD, na pasta Atividade, Filosofia, Roteiro da Admiração. Certo, pessoal? Então, até aqui foram as atividades do nosso dia de hoje. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para ajudar no que precisar. Um abraço bem carinhoso para cada um de vocês.